Na dança pode? Será que pode mesmo? Está começando o Na Dança Pode, um podcast memorável para o nosso mundo da dança. Afinal de contas, queremos proporcionar muita comunicação e trazer conhecimento de verdade para você. Prazer, eu sou a Giovana Pérez, bailarina profissional e comunicadora na dança e também host do podcast Na Dança Pode, junto com a Jaque. Eu sou a Jaque Coutinho, bailarina profissional e fisioterapeuta ortopédica e também host do Na Dança Pode, junto com a G. Vem que o podcast é nosso! Hoje no quadro Talk G Pérez escolhemos um tema que vocês sugeriram lá no nosso Instagram e uma super convidada com muita propriedade para conversarmos sobre fazer carreira como bailarina dentro ou fora do país. Seja muito bem-vinda, Letícia Foratini. Ela que é bailarina profissional atuando na São Paulo Companhia de Dança, é estudante de Ciências Sociais e nos últimos anos esteve participando de criações em coreografia, preparação corporal e direção de movimento para teatro. Ei, que felicidade! Obrigada por estar aqui. Oi, Gê, tudo bom? Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui conversando com você. Muito bom. Gente, a gente teve uma conversa até com a Carol que vai estar nos escutando, vai lembrar disso, e eu fiquei apaixonada, assim, pela também um pouco da coincidência das nossas histórias, né, e da coragem toda com a trajetória dela, e uma frase que com certeza ela vai estar mencionando aqui sobre a carreira dela na dança, e a gente também pensou em trazer esse tema, sabe, Lê, pra gente falar também um pouco sobre esse deslumbre, né, de carreiras voltadas para um bailarino profissional na dança, tanto fora do Brasil quanto dentro do Brasil, e você que vivencia e vivenciou também essas duas realidades, né, eu acho que é muito bacana de estar compartilhando, então estou muito feliz. E vamos começar te perguntando da onde que veio essa decisão de querer se tornar uma bailarina profissional? Tá bom, então acho que eu vou começar um pouquinho lá atrás, Perfeito. Contar um pouquinho da minha história, como que eu parei na dança, mas na verdade, falando isso já eu começo a pensar que, eu não sei se eu fui parar na dança, parece que já sempre existia um pouco dentro de mim, assim. Eu sou de Brasília e quando eu lembro, assim, da minha infância, tinha muito a ver com criar espetáculo em casa com a minha irmã. Era meio que uma brincadeira já. Sim. É verdade isso mesmo. E então a gente fazia, sempre gostei de dançar, a gente fazia coreografias, nada relacionado a balé clássico, era mais axé, olodum, as pessoas. Ai, Infâncias adoro. dos anos 90, vamos entender. O El Chan e etc, né? Mas tinha uma coisa de criação mesmo, cênica também, criar teatro, criar espetáculos para apresentar para as nossas famílias, com os nossos vizinhos. Então eu acho que aí começou mesmo o interesse, já existia, né? E eu não fazia aulas de dança. Eu acho que o interesse depois se ampliou. Eu estava escutando você no podcast, na sua apresentação, falando que você esperava seu irmão nas aulas de futebol. No futebol, era isso. Eu lembrei porque a minha irmã fazia parte da banda do colégio. Tinha uma banda no colégio. E, enfim, tinha aqueles instrumentos todos e tinha umas meninas que dançavam. E eu sou 4 anos mais nova, ainda não podia participar. Mas eu ficava ali no canto, esperando, do lado de fora da quadra de esportes lá, imitando tudo que eles estavam fazendo. Então, acho que meio que foi por, talvez, insistência que a professora um dia me chamou para participar de uma apresentação. Ela viu que eu ficava lá imitando tudo, dando estrelinha, fazendo as coisas. E aí, até então, eu não fazia aulas de dança. Aí, com 8 anos, eu resolvi, enfim, pedir para os meus pais, enchi o saco para ver se eu conseguia fazer uma aula de dança, que eu queria fazer jazz, na verdade. Ah, você também começou pelo jazz? Eu não comecei, eu acabei começando pelo balé, porque eu não Entendi. consegui encaixar na rotina lá, nos horários que tinham disponíveis, mas aí eu acabei fazendo balé. Entendi. Mas eu queria fazer danças mais agitadas, eu falava. Enfim, mas aí acabei caindo no balé e me interessei muito, gostava muito, e fui indo aí fazendo uma escola perto de casa. De lá uma professora me chamou para outra academia maior, lá em Brasília. Aí de lá depois fui fazer aulas com a Gisele Santoro, que é uma professora de Brasília, que é bem conhecida. Ela organiza o Seminário Internacional de Dança de Brasília. E ela me deu realmente uma visão mais profissional, assim, da dança. Eu sempre me dediquei muito, porque eu sempre gostei muito, aquilo falava com a minha alma de alguma forma.
Mas eu nunca acreditei, assim, de verdade numa carreira da dança, assim. Entendi. Sempre também estudei porque eu achava que, ok, eu danço, mas eu não sei, não imaginava que seria real trabalhar com isso. Assim. Talvez porque faltasse também um pouco de mostrar essas informações que hoje talvez seja um pouco mais acessível das possibilidades com a dança, né? Eu acho que sim. Eu acho que uma mistura disso, de talvez não ter a informação de quão grande é a possibilidade profissional dentro da dança, Sim. misturado com um pouco de questão que eu acho que a gente, no mundo do balé, a gente tem um pouco essas limitações mentais de eu não tenho físico, Sim. A gente acaba se colocando alguns limites que às vezes nem são muito reais. Dentro de umas caixinhas, né, padronizadas, engessadas. Exatamente, também conectado à questão de achar que você tem que ter um padrão para poder dançar em certas companhias, sendo que o mundo da dança é bem maior que isso também. Sim. Então, tem outras qualidades que você pode ter, como musicalidade, como expressividade, como coordenação motora, como várias coisas que te encaixam em um perfil muito mais amplo de artista da dança e não só dentro do balé clássico. Sim, assim. perfeito. Eu acho que é importante também. Isso foi uma visão que eu tive depois que eu entrei no mundo profissional. Assim. Entendi. E aí veio, então, depois que você começa a tomar mais tempo, né, a dança da sua vida, você falou, então é isso que eu quero me dedicar mais, com essa ênfase, né, e esse foco, e aí que você toma, então, essa decisão para se tornar e continuar esse caminho como bailarina profissional. Sim. Na verdade, eu acho que o divisor de águas para mim foi em 2005, que eu estava em Brasília. Eu sempre participei do seminário de dança lá, Seminário Internacional de Dança, que acontecia na mesma época, paralelo ao Festival de Joinville. E eu sempre, enfim, participei, porque eu sou de Brasília. E tinha muitos cursos, muito contato com professores de fora. E um contato muito próximo, assim, durante umas 3 semanas, que você realmente aprendia muito. Tinha aulas eu considero que isso foi uma extensão da minha formação, assim, porque tinha aulas de manhã até de noite, de todos os estilos de dança possíveis, assim. Sim. Contato com outras coisas que eu não tinha no meu dia a dia, né? E através do seminário, nesse ano de 2005, eu tive a possibilidade de me oferecer um contrato de estágio para a companhia de Magdeburg, na Alemanha. E aí eu acho que foi assim, foi meio... Olha, eu honestamente foi um susto, assim, porque eu não esperava que isso fosse se realizar na minha vida. Embora eu tenha me dedicado muito para isso, pela paixão pela dança, mas eu não esperava que isso fosse se materializar um dia. Eu ia até perguntar, né, como que chegou essa oportunidade de você dançar fora? Então você dançou fora profissionalmente primeiro do que no Brasil? Sim, eu tinha 18 para 19 anos já, nessa época. Foi, 19 anos. E aí veio essa oportunidade, que na verdade eles estavam precisando de uma pessoa para fazer o quebra-nozes lá em Magdeburg. Entendi. E aí a diretora, enfim, me escolheu. E aí a gente até negociou que eu pudesse ficar até o final da temporada e não só para fazer o quebra-nozes, para eu ter um pouquinho mais, uma vivência um pouco maior na Alemanha. E que a princípio ia ser assim, de novembro a julho. Era nem uma temporada inteira, assim. Era mais uma experiência mesmo, como estagiária, né? Entendi. E aí eu cheguei, então foi assim, foi rapidíssimo. Eu tinha também o contexto que eu estava em Brasília, eu tinha acabado de passar no vestibular em psicologia na UNB. E aí eu comecei a cursar e teve uma greve muito grande na UNB nessa época. Então eu tava meio que, assim, né, tô ali meio sem fazer nada. E também que eu já tinha concluído a escola, porque se eu não tivesse concluído, eu não sei como seria, assim, se eu teria embarcado nessa oportunidade. Então, eu, olhando para trás, hoje em dia eu vejo que as coisas aconteceram muito, muito coordenadamente. Fluidinha, assim, né? Então, daí eu fui, né? E, claro, assim, também tem o momento das coisas. Então, eu falei, essa oportunidade profissional na dança, que é uma coisa que eu quero muito, não sei se vai aparecer de novo, é óbvio que eu tenho que ir, né? Sim. E aí eu tinha a possibilidade de ir também. Exato, que é diferente, né? E também eu acho uma coisa que eu venho comentando e conversando com alguns outros colegas de profissão, dessa questão de ser um desejo você dançar fora do país ou ser uma necessidade de você também não conseguir ver perspectiva no Brasil, então por isso que eu preciso sair para dançar fora, né? E nesse seu caso, Lê, foi mais um desejo ou uma necessidade? Eu acho que foi os dois, assim. Naquela época eu não via uma possibilidade de trabalhar
profissionalmente como bailarina de uma companhia no Brasil. Tá. Eu não sei se tinha menos possibilidades ou se eu ainda não conhecia essas possibilidades. Tá. Mas, e é isso, foi a oportunidade que apareceu para mim foi essa. Né? Então, foi muito rápido, assim, como eu não tinha nada que me prendia aqui na época, e eu tinha a possibilidade, que eu também tinha um apoio financeiro dos meus pais na época. Isso também é importante falar, né? Que às vezes a gente depende de algum tipo de apoio nessa fase da vida, né? Porque senão a gente fala muito de construir uma carreira fora do país, mas fica muito nesse campo ilusório, né? De que, é uma proposta de emprego e eu tô lá já dentro da companhia ou da proposta que me fizeram. Mas tudo, no final das contas, envolve dinheiro, né? O aporte financeiro é muito necessário. Por isso que a gente conversa muito aqui sobre o planejamento financeiro, né? Desde cedo é muito importante. Sim, é importante mesmo. Hoje em dia, eu acho que com a internet também já tem outras possibilidades, né? Quer dizer, tinha internet naquela época, mas não tinha talvez tanta informação acessível, assim, né? Com redes sociais e tal. Eu vejo até hoje alguns processos seletivos de companhias que acontecem de forma online também. Já aconteceu com amigos meus. Verdade. Que as pessoas fazem audição online, remotamente, principalmente depois da época da pandemia agora, que começou a se adotar a esses sistemas. Então, acho que as distâncias encurtaram um pouco, algumas coisas são facilitadas, mas de qualquer forma ainda tem a questão financeira que é delicada. Importante. Mesmo. E Lê, você consegue pontuar pra gente as principais diferenças que você vivenciou como bailarina fora do país e que você vivencia aqui hoje no Brasil? O que pra você fica muito nítido, assim, de diferente? Olha, quando eu cheguei naquela época na Alemanha, foi assim, né? Aquela realização do sonho, assim, de você ver, nossa, aqueles teatros com toda a estrutura e toda uma equipe, assim, tipo, uma equipe enorme, cada um responsável pela sua parte do trabalho. O bailarino realmente é só o bailarino, ele faz aquele trabalho dele. Até a questão de figurino, de maquiagem, você tem lá a sala da maquiagem, que você tem o seu horário para chegar, eles te maquiam, pronto, você está pronto para o espetáculo. Então, toda essa indústria em volta da arte mesmo, da cultura, me fascinou muito, assim, toda a estrutura que existe, o público, os teatros que são, assim, que tem uma programação dentro da cidade, que criam esse público que está relacionado aos artistas, você é meio quase uma celebridade na que é um público bem assíduo, né? Eles estão lá, não importa se você tá dançando um musical ou um balé de repertório, eles estão lá porque é isso, eles se apaixonam pelos artistas, né? Que tem uma programação fixa, né, de concertos, de ópera, de opereta, musical, balé, tem para todos os gostos. Então, isso me fascinou demais, assim, demais. Mas também eu me lembro que um primeiro impacto que eu tive na companhia que eu cheguei foi um pouco a sensação de que aquilo era tão normal para os bailarinos que talvez eles não dessem, ao meu ver, naquela época, o devido valor, sabe, assim? Então, eu sentia que no Brasil as pessoas tinham muito mais sangue no olho, sabe? né? E paixão. E isso é uma coisa até hoje que eu escuto dos coreógrafos, agora dançando aqui na São Paulo Companhia de Dança. Tem muitos coreógrafos que vêm de fora e trabalham com a gente que mencionam isso, assim, da vontade, da entrega, da sede mesmo de se jogar para dança, né? E eu acho que, assim, por mais que a gente tenha mais dificuldades de estrutura aqui no Brasil, é um caldeirão de criatividade e talento muito, muito grande. Né? Talvez essa é uma boa diferença, né, Lê? A estrutura, no final das contas, né? Tanto essa questão mercadológica, a indústria da dança fora do país, quanto a estrutura mesmo, de teatro, de sala de aula, de sala de ensaio, de equipe, etc. Mas só contar mais uma coisa, isso também... Depois que eu vim dançar aqui, eu acho que eu conheço um pouco mais também a realidade aqui agora. E existem, assim, eu acho que existem cada vez mais também possibilidades profissionais. Tanto companhias com subsídio do governo. E também, assim, com a São Paulo, a gente viaja muito pelo interior de São Paulo todo. Então, tem muitos teatros também, tem muitos espaços culturais interessantes, então também é uma questão de conhecimento, né, de informação. Eu não tinha essa vivência no Brasil antes, né, para saber também do mercado da dança aqui.
Legal que você puxou essa questão, então já vamos entrar nela já, de você agora falar em relação ao Brasil. O que você hoje, como bailarina profissional, consegue ver que você não conseguia enxergar antes, sabe? Como oportunidades que você acabou de comentar. Tá diferente? É possível, ou é mais possível, pelo menos, do que há alguns anos atrás? Porque eu sinto muito que o pessoal se trava quando se fala de construir uma carreira, principalmente como bailarino no Brasil. Parece que é tipo assim, você vai vibrar ali na escassez e você vai ter que ter 52 empregos. É uma realidade, sim, assim, ou você já enxerga de uma forma diferente? Qual que é a sua opinião sobre, Lê? Olha, eu acho que isso é relativo também, né? Porque tem várias realidades diferentes, assim. Como eu disse, eu não tinha informação. Vamos começar do começo. Eu estava na Alemanha e eu, por exemplo, acompanhei de longe a criação da São Paulo Companhia de Dança, vendo quando abriu a companhia, os bailarinos e tudo, né? E eu sempre pensei, nossa, que incrível que vai ter, assim, né? Uma oportunidade, né? Uma oportunidade para bailarinos brasileiros que sempre saíram do país para poder trabalhar fora, meio que talvez por uma falta de oportunidade, e um lugar que absorva essa mão de obra super capacitada que existe e que ofereça também um repertório super interessante, que ofereça uma possibilidade de viver disso, né? E, enfim, acompanhava e também tinha muita admiração pelo Grupo Corpo, por exemplo. Então, vários lugares que oferecem esse sonho de ser possível viver da dança, né? Então, eu voltei em 2013 e tô desde então voltei em 2012 e desde 2013 estou na São Paulo. Hoje eu vejo aqui, por exemplo, só aqui no estado de São Paulo, tem a São Paulo, tem o Balé da Cidade, tem a Companhia de Jundiaí, tem Diadema, tem São José dos Campos. Sim. Parece que existe, eu sinto, pode ser uma sensação minha, mas eu acho que está se ampliando um mercado profissional para bailarinos em companhias de dança mesmo. Legal. Eu não sei financeiramente como é a realidade de todos esses lugares, né, em termos de a gente conseguir pagar as contas com isso, se as pessoas precisam complementar o orçamento com alguma outra dando aulas e tal, isso eu realmente desconheço como é essa realidade em todos os lugares. Mas eu acho assim, no Brasil a gente está inserido num contexto maior, que é social, político, que a realidade é diferente da gente comparar com países da Europa, por exemplo, né? Existem outras demandas da sociedade, existem problemas sociais que ainda têm que ser resolvidos também, então eu acho que é muito difícil comparar, por exemplo, a realidade... Não tem nem como, né, comparar. Seria até, sei lá, maldoso comparar. Porque como a Lê falou, a questão cultural é muito presente fora do país, em questão, principalmente Europa, né, que foi o que a Lê vivenciou e o que eu também acabei vivenciando, é que a gente percebe que culturalmente as pessoas valorizam muito mais, porque isso já tá no dia a dia, isso faz parte da educação das pessoas, isso já até comentamos em outros episódios aqui no podcast. E no Brasil, infelizmente, ainda a dança é muito voltada para o entretenimento, né? Essa questão ainda... Eu vejo também essa mudança, né, gradativa, de já, ok, a dança sim pode ser uma profissão, e não é à toa que a gente vê o governo abrindo portas para novas oportunidades em relação à dança profissional, mas a gente não pode também viver nesse idealismo de que, nossa, o Brasil é um país que dá para se viver 100% de dança como bailarina, porque às vezes nem sempre vai ser essa a realidade. Foi muito o que a Lê falou, vai depender muito do cenário que você tá, com a companhia que você tá, ou o grupo que você tá, ou se você escolhe a vida como freelancer, né, os contatos que você tem. Então, você acredita que depende muito desse cenário também que cada um tá incluído, Lê? Eu acho que sim, depende das oportunidades, do local e Mas eu sinto que é uma coisa que está se ampliando e que bom, porque realmente tem muitos bailarinos maravilhosos, assim, muito talentosos cada vez mais, e que isso se fortaleça para que as pessoas tenham também essa perspectiva de que é possível viver da dança e como bailarino, né? Assim, com várias, são várias funções possíveis, né? Professores,
coreógrafos, diretores, comunicadores. É isso que é importante a gente frisar. Também. Como bailarino é possível você fazer a carreira dentro e fora do país, né? Ale, agora eu quero que você fale aquela frase que foi um clique pra mim numa conversa que a gente teve, que eu achei muito legal e eu acho que a partir dela a gente consegue pensar exatamente nisso que você acabou de citar e também em questão de vertentes dentro da dança, que não é só você se tornar um bailarino profissional, mas tem uma gama de possibilidades. Embora, para ter lugar para todo mundo, realmente, culturalmente, o nosso país ainda está evoluindo para isso. E se sobressai aqueles que têm a qualificação, que estudam, que vão, que fazem, que faz o negócio acontecer, né? Mas cita a frase, Lê, que você falou esses tempos para mim, que foi um clique, assim, bem bacana, pra gente refletir sobre. Bom, foi num bate-papo que a gente estava tendo, né, num grupo de Zoom, né? Sim. É que foi, na verdade, um clique meu mesmo, assim, numa fase de vida que eu estava já na Alemanha há quase 7 anos. E eu já tinha passado por 3 companhias lá e estava meio, não sei, estava passando por uma fase um pouco estranha, assim, uma tristeza, Eu acho que eu tinha uma vontade de voltar para o Brasil, só que eu também tinha uma resistência muito grande de abrir mão da profissão, né? Sim. Que eu sentia que voltar para o Brasil seria, não posso trabalhar com dança mais, não vai dar. E é impossível, sabe? Isso foi uma verdade que eu criei na minha cabeça, que na verdade também não era real, né? Sim. Então, teve um dia que eu pensei, bom, mas eu não tô me sentindo bem aqui. E por quê, né? E é difícil, às vezes, a gente entender essas sensações e aí você pensa, eu tenho tudo que eu preciso ter, porque eu não tô bem. Eu tô num lugar que as pessoas falam que, nossa, é incrível, você tá no melhor cenário, o melhor dos 2 mundos, né? Enfim. Falam que, isso é sucesso, então, ok. Aí você fica presa um pouco dentro daquilo. E aí eu pensei, bom, mas se eu voltar, a minha dança tá dentro de mim, a dança não é geográfica, a dança não tá num lugar. Porque é o meu corpo que dança. Então, onde o meu corpo estiver, eu posso fazer a dança, e se ele estiver feliz, melhor, né? Exatamente. É isso que é o mais importante, assim, saúde física, mental. Então, foi meio isso, assim, foi um clique que deu que eu acho que fez toda a diferença para me deixar em paz na hora. Sim. E aí eu realmente pedi demissão lá na Alemanha. Preciso falar que nesses 7 anos eu fui muito feliz. Sim. Tive experiências incríveis, realmente, que me transformaram, que me fizeram crescer muito, tanto pessoal quanto profissionalmente. Tive uma experiência de palco enorme, assim, até fazendo coisas que extrapolavam o que eu conhecia, tipo musicais, Sim. porque às vezes nos teatros lá na Alemanha a companhia de dança também participa das operetas, dos musicais. Então, cantei, sapateei, dancei um monte de coisa, foi muito legal. Viajei pra caramba, conheci um monte de lugar, fiz muitos amigos, mas chegou esse momento que as coisas não estavam muito fazendo sentido mais pra mim. E aí a coragem de tomar essa decisão era muito, muito complicada. Assim. Cara, isso é incrível. Essa frase, eu acho que foi um clique, porque o pessoal já teve um episódio que eu gravei aqui contando da minha volta pro Brasil e etc. E eu menciono você, porque eu lembro que quando a gente teve essa conversa, eu tava faltando, sei lá, 2 meses pra voltar pro Brasil. E eu tava, assim, me cagando de medo, assim, real. Porque a Lê, melhor que qualquer outra pessoa, vai saber compartilhar dessa sensação que bate medo. Bate insegurança e você fala assim, será que eu tô fazendo a coisa certa? Só que daí, quando a gente teve essa conversa de que a dança não é geográfica, eu falei, cara, é isso. Quando ela falou, se a dança tá dentro de mim, e onde eu estiver melhor, eu estiver feliz, isso vai fluir. Então, pra você que às vezes fica nessa, né, de a minha dança só vai funcionar, a minha carreira só vai funcionar se eu estiver em tal lugar, dentro de tal companhia, por exemplo, sai um pouquinho desse pensamento, abre os horizontes, porque nem sempre pra você ser um bailarino profissional, você precisa também estar dentro de uma companhia oficial. Existem diversos outros caminhos, e nem sempre pra dar certo você precisa estar fora do país. Só que aí vem a minha pergunta. Qual é o preço que você está disposto a pagar nesse momento? Porque, querendo ou não, no Brasil a gente sabe o jeito que é a nossa cultura, o cenário que temos aqui. Fora do país é um outro cenário, como a gente falou, não tem como comparar. Os cenários são diferentes, né? Mas eu acho que é muito sobre o preço que cada um tá a fim de pagar.
Opa, uma pausinha de leve aqui no nosso episódio para te contar que agora você também pode apoiar o seu podcast de dança, o Na Dança Pode. Através da plataforma Apoia-se, há diversas formas de você conferir e colaborar com a gente, ganhar várias exclusividades para fazer parte da nossa comunidade e contribuir para que o nosso pod continue crescendo e comunicando muito na dança. O link você encontra depois que terminar de escutar ou assistir o seu episódio aqui na nossa descrição. Na Dança pode apoiar? Pode sim. Apoie o Na Dança Pode. E aí eu queria saber, Lê, qual que foi essa sensação de tomar essa decisão diante de um cenário onde as pessoas falam, nossa, mas sucesso é você, como bailarina profissional, é você dançar fora, na Europa, dentro de uma companhia oficial, e aí você pega e toma essa decisão de voltar para o Brasil. Como que foi isso para você? Não foi simples, não. E também não foi do dia para a noite. Assim, Exato. Foi um longo processo de reflexão, que é isso que eu tô sentindo? Por que eu não tô feliz? Até ano passado eu estava feliz e nada mudou muito, tem emprego. E fui conversar com meu chefe também na época e ele falou, não, mas ano que vem vai ser muito legal a programação aqui na companhia, você vai ser feliz, sabe? Assim, como se isso garantisse a minha felicidade. E não é, o que eu estava sentindo por dentro era diferente. E eu de verdade, eu não sei explicar até hoje, assim. Eu acho que foi uma decisão muito do meu estômago, mas de verdade pensada também, não foi um negócio impulsivo do dia para a noite. Mas eu senti, por exemplo, que eu estava no caminho mais certo quando eu pedi demissão e fiquei mais em paz. Entendi. E todo mundo falava, mas o que você vai fazer no Brasil? Eu falei, eu preciso estar lá para procurar. Não tem como eu saber daqui, com certeza. E assim, por mais incerto que isso seja, esse cenário me dava mais tranquilidade. Então, eu acho que é meio por aí. A gente também seguia a intuição. Claro, de novo, eu tinha para onde voltar, eu podia ficar um tempo na casa dos meus pais, até eu me organizar. Mas assim, eu tinha saído do Brasil com 19, eu estava com 25, já tinha um tempo, eu nunca nem tinha trabalhado no Brasil, eu não tinha a menor ideia de como seria, não tinha, de verdade eu não tinha ideia, assim. Então foi importante esse período quando você volta de reposicionamento, de um processo de tipo entendimento, ok, cheguei no Brasil, o que tá rolando enquanto dança, e como que foi então esse processo para você de se reposicionar no mercado da dança no Brasil, Lê? Sim. Aí eu fui procurar o que estava acontecendo, assim, a primeira coisa que eu fiz, que foi a audição do Cisne Negro pro Quebra-Nozes da época, daí eu fiz, participei, e foi uma oportunidade também de eu vir para São Paulo, conhecer um pouco aqui a cena de São Paulo, conhecer as pessoas, também ficar em forma, né, me manter ativa. E depois voltei para Brasília, fiquei alguns meses e depois vim fazer a audição da São Paulo quando abriu na São Paulo Companhia de Dança, foi em maio de 2013. E aí passei, e aí em junho comecei a trabalhar lá. Então, assim, foi uma decisão extremamente pessoal no primeiro momento, porque tinha a ver comigo, com as minhas sensações, com talvez... Vou falar de novo. Foi uma decisão muito pessoal, no primeiro momento, que tinha a ver comigo, com as minhas sensações, com a minha vontade, talvez, de estar mais perto da minha família, de estar no meu lugar, eu acho, de falar minha língua. Eu era muito integrada lá na Alemanha, eu aprendi alemão, eu falava alemão, eu tinha muitos amigos, tanto é que muitos amigos daqui me falavam, eu achei que você nunca ia voltar, porque você estava tão integrada. Eu tinha amigos que tinham ido antes, não tinham curtido e voltaram muito mais rápido. Então, como eu já estava lá há quase 7 anos, acho que todo mundo pensou, ela não volta mais. Ela não volta mais, exato. E me bateu uma coisa assim, eu tô com 25, é meio uma transição para uma vida mais adulta, e parece que é agora ou nunca, ou eu fico aqui, ou eu fico aqui para sempre, ou eu volto, que também nada é para sempre. Acho que a gente tem sempre a possibilidade de mudar. Mas foi nesse momento que bateu, e aí eu voltei. Entendi. Então, aí eu comecei a trabalhar aqui em São Paulo. É isso. E você acredita que esse seu reposicionamento no Brasil foi importante, um networking, de você talvez ter contatos com pessoas que pudessem tá acontecendo essa audição, vem pra cá. Qual que é o poder do network que você acredita que pode impactar, assim, num reposicionamento na dança, tanto faz no Brasil ou fora do país, Lê? Essa questão de contatos, né?
Eu acho que contatos são... eu acho que a rede social que a gente tem real, né? No mundo real, não só na internet. Exato. É muito importante, assim. Por exemplo, vou contar um exemplo que eu não sou, assim, essa bailarina que impressiona numa audição num plié, sabe? Eu vou fazer uma audição aberta. Lá na Alemanha tem muitas audições que eles falam aberta e fechada, que aberta é quando todo mundo vai lá com o númerozinho e faz a barra e o centro, todo mundo junto, e eles vão cortando ao longo da aula. Aquela coisa maravilhosa. E a audição privada é quando você pede para fazer uma aula com a companhia e você vai, e você tem um pouco mais de tempo, assim, também, né, para as pessoas te conhecerem. Então, eu sinto que eu não sou, assim, a bailarina que encanta numa barra, entendeu? Em termos de... eu acho que eu tenho outras qualidades que eu preciso de um pouco mais de tempo para mostrar. E aí, por exemplo, eu estava terminando o contrato na primeira companhia que eu estava, em Magdeburg, e ia terminar o contrato e ia voltar para o Brasil. Ia acabar ali meu estágio de 10 meses e acabou a Alemanha e ia voltar. E aí teve uma gala nesse teatro, que era a despedida da diretora da época. E a diretora, enfim, ela gostava de mim, assim, a gente tinha um relacionamento legal, ela via o tanto que eu me esforcei durante aquele tempo. Foi um ano que muitas pessoas ficaram machucadas, então, como eu era estagiária, me jogavam para tapar todos os buracos, entendeu? Entendi. Então eu tinha que me virar muito rápido. Então eu estudava coreografia que nem uma louca, estava sempre ali preparada para resolver qualquer problema. Isso, por exemplo, é uma qualidade que resolveu para ela ali também, naquele momento. Exatamente. Né? Então, e é legal ter essas percepções, né, Lê? O que eu sou boa, o que eu posso potencializar ali, né? E não ficar só encucada com aquilo que eu não dou conta. Sim, Então, por exemplo, nessa gala que teve, tinham vários outros diretores da Alemanha, que é muito comum também, né? Que as pessoas vão dançar numa gala e se encontram ali. É um lugar de encontro de vários teatros na Alemanha. E aí ela falou, olha, Letícia, ela sabia que eu ia voltar para o Brasil, porque eu não tinha arrumado emprego. Ela falou, vou te apresentar para algumas pessoas aqui que ainda estão procurando bailarino para a próxima temporada. E uma delas foi a Jutta, que era diretora de Nordhausen, que foi onde eu trabalhei depois. Então, assim, é isso que eu digo, é importante. É importante a gente conversar com as pessoas, não é uma coisa de puxar saco, nem precisa ser. É só você se mostrar interessado e estou aqui, né? Estou aqui fazendo meu trabalho. E falar que, olha, tenho interesse de trabalhar na sua companhia. Você está procurando bailarino, quer me conhecer, né? É assim que as coisas acontecem. Exatamente. Assim. Então eu fui fazer a audição lá depois, ela ainda ficou de me dar a resposta depois de um tempo. E no final eu fui contratada lá, e daí foi meu primeiro contrato mesmo como bailarina, não estagiária, como bailarina do elenco. E aí isso vai se prolongando depois na Alemanha, né? E Lê, pra quem hoje tá começando suas carreiras na dança, quem quer ir pra fora do país, dançar, enfim, o que você falaria pra essas pessoas? Qual seria, sei lá, o maior aprendizado que você teve nessa época toda, que hoje você seria, assim, a primeira dica que você poderia dar? Pra ir trabalhar fora? Pra trabalhar fora, nas audições, enfim. Eu acho que tem várias questões, né? Tem tantas questões técnicas como preparar bem um currículo, que é legal a gente se informar, preparar bem um currículo, você se conhecer, saber seus pontos fortes, né? Como você falou, suas qualidades. Importante. Ter um controle uma inteligência emocional, né? Controle não, inteligência emocional, eu acho, de estar seguro de si, assim, eu acho que a gente não precisa tentar ser outra coisa, né? Às vezes a gente acha, meu Deus, eu vou fazer audição para essa companhia, eu preciso ser incrível nisso, e se isso não é meu ponto forte, não é de um dia para a noite que você vai ser. Exatamente. Então, assim, trabalhar na sua técnica, trabalhar na sua confiança do que você é. Sim. E o lugar que combinar com você vai te escolher, entendeu? Sim. É um pouco isso também, eu acho que... Perfil, né? Perfil, tem o perfil. Como a gente conversou naquela conversa pelo Zoom, e fazer uma pesquisa ampla também na internet de todas as possibilidades, porque às vezes a gente fala só das grandes companhias que existem. E pelo mundo, não estou falando nem só de Europa, pelo mundo tem inúmeras possibilidades de companhias, do mais clássico ao mais contemporâneo, a dança-teatro, a todos os estilos de dança, todos os tamanhos. Eu tive experiência em 3 companhias, que as 2 últimas lá na Alemanha,
tinham 15 membros no elenco. Pequenas companhias, né? Você acha que é pequeno demais, mas você tem uma rotina super interessante que você é super usado, você tá sempre no palco, porque não tem pessoas para revezar com você, né? É uma experiência muito legal, assim, muito enriquecedora. E também se conhecer, assim, pessoalmente. Isso que eu ia falar. Porque é isso, tem momentos na vida que algumas coisas fazem sentido, você saber para você o que é sucesso antes do que para os outros, porque exatamente. O que é que te faz feliz. Não ficar preso a uma ideia pré-programada do que é bom, do que é sucesso, e se você não tá bem, e até assim, a gente muda também ao longo da vida, né? Exatamente. Então, em algum momento aquilo faz sentido para você. Em outro momento aquilo já não vai mais fazer sentido. Trabalhar numa alta performance, dar tudo de si, às vezes é o que a gente quer, às vezes é o que a gente não quer. Então eu acho que seria se preparar bem, tanto tecnicamente na sua dança, como na forma de se apresentar para os empregos, se informar de todas as possibilidades que você tem e se conhecer. Legal demais. O autoconhecimento, eu vejo que é uma chavinha que muda tudo. E assim, gente, autoconhecimento não é só pro guru da internet que fala sobre autocuidado, não, tá? Pra você também, que quer se tornar um bailarino, professor ou qualquer profissional em qualquer área. Autoconhecimento é ser humano. Se você é um ser humano, por favor, vamos atrás desse autoconhecimento, porque isso muda o jogo, literalmente. E também essa questão do autoconhecimento, acho que também traz essa noção. Eu vou me dar bem numa cultura XYZ? Né? Porque tem isso também, não? Às vezes você vai tão deslumbrado com a questão financeira, com a questão do simples fato de estar morando fora do país, mas você nem sequer se pergunta se eu tô pronto para encarar um frio de menos 14 graus, eu tô pronto para encarar uma sociedade que é uma sociedade mais fria, né, em questão de amigável mesmo, de abertura, tô pronto para encarar uma sociedade que é mais burocrática, politicamente falando, né, então são N perguntas que você precisa se falar, não só, será que essa companhia me paga bem? Ou será que essa, né? Então, assim, eu acho que seria legal também a gente tá comentando sobre, porque, por exemplo, pra mim, né, eu fui dançar na Alemanha, porque eu sabia muito que a Alemanha era um país que tem muitas oportunidades enquanto dança, cada cidade tem um teatro, e provavelmente esse teatro tem uma companhia de dança, isso é fantástico, né? Outros países de primeiro mundo que estão ao redor da Alemanha também, mas essa foi uma pergunta que eu esqueci de me fazer. Eu tô preparado para encarar um frio de menos 14 graus? Eu não pesquisei muito sobre a cultura da Alemanha antes de ir para a Alemanha. Então, hoje, uma dica que eu, Giovana, daria para pessoas, e eu sempre falo isso, para pessoas que querem ir para fora do país, é olhar culturalmente para esse país também. Porque você não é só o bailarino, você não vai ser só a bailarina ou o profissional, você vai ser o ser humano incluído dentro daquela sociedade. Então, acho que é muito importante isso. Porque senão calha da gente fazer essa pergunta quando a gente está dentro do avião indo para esse lugar. Que aí a gente lembra, né? Nossa, o calor do Brasil, as pessoas são tão legais, amigáveis, abraçam, não sei o quê. Tá, e a cultura que você tá se inserindo? Porque foi uma escolha sua, né? É uma escolha sua sair do país. Enfim, então acho que é bem importante também a gente tá comentando disso, né, Lê? Posso complementar uma coisa disso que você falou? Na época, assim, eu não sabia nada de alemão, não tinha muito conhecimento, assim, também nunca tinha imaginado que nunca tinha planejado ir morar na Alemanha. E o que eu conhecia muito era das minhas amigas que já tinham ido e tinham voltado. E em alguns casos não tinham tido uma experiência tão boa, mas eu acho que também tinha uma questão minha, assim, de cabeça dura de, não, eu quero ter a minha experiência. Também é importante a gente falar, isso. Né? Porque às vezes a gente escuta muito e a gente também está aqui para compartilhar a informação das nossas experiências, mas eu tinha a minha coisa assim de eu quero ir lá ver como é que é pelos meus olhos, porque cada experiência é muito singular também, né? Sim. Tem muitos conhecidos, amigos que foram e estão até hoje, fizeram realmente a vida em outro lugar, Sim. Né? Isso então, é muito importante de falar mesmo, porque... Cara, basear pela experiência do outro é começar que o outro não é você. Então já vai ser uma outra experiência, de qualquer forma. Então isso também é muito importante. Tipo assim, tá na dúvida? Pode experienciar? Vai experiencia. Só que fica esse conselho de estar sempre atento no momento que aquilo não fizer mais sentido pra você. Saiba virar a página, saiba fazer
a curva, né? Enfim, então eu acho que isso é bem bacana. Tem uma outra coisa que eu pensei aqui nas dicas que você falou, que agora quando você falou de ser humano e tudo, eu lembrei que eu acho que é importante também, uma dica ao longo da carreira, né? A gente trabalhar também no nosso desenvolvimento de outras formas, assim, com outras perspectivas. Sim. Porque a gente sabe que a carreira do bailarino em algum momento, como bailarino fisicamente, né, com essa demanda física que é bem intensa, ela se transforma. Ao invés de chegar ao fim, pode ser um fim, mas pode ser uma transformação para outra coisa. Mas isso é uma coisa que hoje em dia eu penso muito, porque é importante, e eu acho que isso é uma dica que seria legal falar já, como você falou de planejamento financeiro, também planejamento de carreira mesmo, né, Lê? Porque isso é uma coisa certa. Sim. A gente não vai dançar em alta performance para sempre. É certo. Exato. Então a gente tem que encarar isso de uma forma real. Real, exato. E pode ser leve, não precisa. Ai, meu Deus, quebrei a perna, tive que fazer uma cirurgia e agora, né? O plano B não precisa estar ali. Ele pode ser rascunhado ao longo da sua trajetória. Eu acho que talvez fique mais leve se você começa a pensar isso. É difícil, claro, porque quando você tem uma oportunidade de viver a dança profissional, você quer se jogar, você quer viver aquilo. Você acaba esquecendo também, né? Mas que a gente tem, assim, sempre ali ao longo da carreira, assim, esse raciocínio de que às vezes a gente vive muito intensamente só aquele momento e esquece um pouco lá, um pouco depois. Eu acho que é importante também pensar nisso. E Lê, fazer carreira como bailarina profissional, dentro ou fora do país? Nossa. Aí eu joguei a bomba! É aquilo que a gente falou, não tem como comparar, é muito difícil de comparar, assim. E eu acho que realmente vai do que é importante para você, do que faz sentido para você, assim. Como eu falei, a escolha de voltar, para mim foi uma experiência, uma decisão pessoal, mas que no final das contas impactou no meu profissional, que eu sinto que foi um passo à frente em termos de dimensão de companhia que eu trabalhava lá e que eu tenho trabalhado aqui, ou até mesmo os coreógrafos com quem eu trabalhei aqui depois, são coreógrafos que talvez eu não tivesse trabalhado na companhia que eu dançava lá, entendeu? Então, eu vejo que foi um passo à frente. Então, e outra coisa que eu acho muito legal falar também, que eu sinto, além de estar no meu lugar, que para mim, nesse momento é importante, em termos afetivos, de pertencimento, de estar no meu lugar, falando a minha língua, perto da família, amigos. Onde eu possa ter essa convivência de estar presente nos aniversários, aquela coisa. Mas também, por exemplo, em termos artísticos, de conhecer coreógrafos brasileiros, dançar coreografias que também têm a ver com a minha identidade cultural, pessoal, sabe? Isso é uma coisa rica também, artisticamente. Então, para mim, eu acho que as duas experiências foram e são incríveis, assim, de verdade. Tudo tem seus prós e contras. Com certeza. Como tudo na vida, né? Resposta, mas é verdade. Mas é verdade, porque depende muito, né? Não existe o que é certo ou o que é errado. São cenários diferentes. Exato. Aí vai do que você tá buscando por fase da vida naquele também. Momento. Que há 6 anos atrás a gente teria uma outra ideia, outros sonhos, né? E hoje a gente já tem uma outra maturidade, outros desejos. Então, a vida é isso, né? Uma constante mudança. Por que a gente precisa ter sempre os mesmos desejos, os mesmos sonhos da mesma maneira, né? Vai tomando outras formas. Então, não existe o que é certo, o que é errado, o que é melhor, o que é pior. São realidades diferentes, né, Lê? Ter ido, eu não trocaria, acho, nenhuma das duas experiências, sabe? Eu acho que foi muito importante pro meu desenvolvimento ter ido, ter visto aquilo que eu precisava ver com os meus olhos, vivi, tive a experiência, conheci pessoas do mundo todo, na verdade, isso foi muito importante para mim, assim, em termos de abrir a minha cabeça. Um intercâmbio cultural, né? Bem legal. Me livrar de preconceitos do que eu acho uma forma certa de viver. Exatamente. Ou assim, isso é estranho? Não, é só diferente, não é estranho. Sabe, assim, em termos de vida mesmo, de me virar, de alugar apartamento, de correr atrás, de não falar língua e ter que aprender. Aprender outras línguas para me comunicar com outras pessoas. Legal. E aí voltar e também ter a experiência no Brasil, do que é trabalhar no Brasil. Enfim, eu acho que
pensando assim, as 2 experiências para mim foram muito ricas. Bacana. Eu acho que vale a pena se você tem a vontade, se você tem a oportunidade de se jogar, né? Se jogar e tirar suas próprias conclusões, não é mesmo? E Lê, bate bola agora pra gente encerrar aqui o podcast. Se você estivesse começando a sua carreira como bailarina hoje, você teria feito alguma coisa diferente? Ai, que difícil. Silêncio, né? Silêncio. Ai, que difícil. Nossa, eu não sei. Ai, pensando assim, rápido agora, não. Então, mas pode ser que eu chegue em casa e depois eu lembro de alguma Aí depois a gente bota no anexo aqui no podcast. É isso, Lê, que prazer estar aqui com você. A Lê foi uma pessoa muito importante que me apareceu nos 45 do segundo tempo antes da minha volta pro Brasil e deu aquela aquecidinha no coração de que, tipo, tá tudo bem, por que você tá tão assim, né, com medo, maluca da cabeça, achando que vai acontecer assim, assado, experiencia, né? E você com essa belíssima carreira, tanto fora do país quanto agora no Brasil, representando a nossa dança brasileira e mostrando que é possível sim viver de dança no Brasil. Não é porque a Lê está numa companhia oficial, porque a gente sabe também que pode ter discursos assim, mas é porque ela faz parte de uma companhia oficial dentro do Brasil. Mas se não estivesse, ela vive de arte, é isso que te rodeia, né, Lê? Com as criações coreográficas também, a questão teatral. Então isso é muito bacana. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada por estar aqui com a gente. E é um prazer ter você aqui, Lê. Obrigada, gente. Foi um prazer. Obrigada, valeu. Até a próxima. Curtiu esse episódio? Que tal deixar o seu feedback aqui pra gente? Ele é super importante para que possamos melhorar e ficaremos super felizes em falar com você. Não esquece de deixar o seu like e ainda dá para você nos avaliar nas nossas plataformas Spotify, YouTube e Orelo, ou na sua plataforma favorita, é claro. E se você tiver alguma sugestão de temática ou convidado para os nossos episódios, manda lá no nosso Instagram, @nadancapodcast. Estamos de olho em você. Até a próxima!